Queridos irmãos e irmãs do SEAP, Jesus é o Senhor. É bom estar com vocês mais uma vez. E também quero saudar os irmãos que estão vendo pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal do SEAP. Também de compartilhar esse vídeo. Compartilha com outros irmãos para que outros também tenham acesso a essa palavra. E também divulgar o canal do SEAP da região 8B. Que o Senhor abençoe todos vocês. Hoje nós vamos dar sequência à palavra sobre a administração de Deus na igreja. Nós vimos sobre os apóstolos e agora nós vamos ver sobre os presbíteros e os diáconos e as diaconisas. Então, isso é uma palavra muito importante porque é por meio desses irmãos e irmãs que Deus leva a sua vontade adiante, leva a sua vontade até ser cumprida totalmente. Isso está em Efésios capítulo 4. Ali, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, vocês lembram que nós lemos esses versículos em outras reuniões, em outros momentos que a gente teve junto? Efésios 4, versículo 11, fala que Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou para a obra do ministério, numa tradução mais fiel, a edificação do corpo de Cristo. E aí, no versículo 16, fala assim, que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós já vimos esse versículo em outras aulas, está aí no canal do SEAP para quem quiser conferir. Esse versículo mostra que a igreja, a edificação do corpo de Cristo é o que está no coração de Deus. É o encabeçamento de todas as coisas em Cristo, por meio da igreja. E para que isso ocorra, a igreja precisa ser edificada, precisa ser aperfeiçoada, crescer como um corpo, como o corpo de Cristo. E esse versículo 16 mostra que Deus nos fez membros do corpo de Cristo e existem essas juntas e esses ligamentos, existem essas juntas que estão coordenando o corpo, que estão auxiliando o corpo a crescer e a se desenvolver. Então, os presbíteros e os diáconos nas igrejas são essas juntas, esses irmãos e irmãs que são usados por Deus para auxiliar os santos, os irmãos e irmãs que vivem em cada cidade, como a igreja ali. Esses irmãos e irmãs são ajudados pelos presbíteros, pelos diáconos e diaconisas, a desempenharem a sua função como membros do corpo de Cristo. Quando eles desempenham o seu serviço, desempenham o seu ministério, os seus dons, né? Exercitam seus dons, esses dons vão se aperfeiçoando até que se tornam ministérios, eles se tornam uma função no corpo de Cristo. E como essa função, o que acontece? Deus pode então edificar a igreja. A igreja é edificada e o corpo cresce, né? Ele amadurece, se desenvolve. Então, os presbíteros e os diáconos estão nessa posição de juntas de suprimento, juntas de ligamento, que auxiliam os demais irmãos e irmãs da igreja a desenvolverem e a edificarem a igreja. Graças ao Senhor por esses irmãos que Deus deu para a igreja, para que a igreja possa se desenvolver, todos nós possamos crescer em vida. E há um versículo bastante encorajador também em 1 Timóteo, que eu queria ler com vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que é o episcopado? O episcopado é
um sinônimo de presbiterato, é a função do presbítero. A função do presbítero é ser um bispo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu quero dar ênfase nessa questão de se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu queria dizer para você que está no SEAP, sendo aperfeiçoado, eu quero dizer que quem nos constitui como presbíteros ou como diáconos nas igrejas não somos nós mesmos. Não somos nós que dizemos, a partir de agora, né, talvez quando você sair do SEAP, talvez você pense, né, agora os irmãos vão me reconhecer como irmão de serviço, como um diácono, como um diaconisa na igreja, agora eu vou ser um irmão responsável, né, um presbítero na igreja, e porque eu fiz o SEAP. Não é isso. Mas quem nos constitui como presbíteros, os presbíteros, eles são constituídos pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos, eles designam os presbíteros. Mas, nesse versículo, eu queria dizer para você que se você tem um desejo de ser aperfeiçoado para se tornar alguém que lidera os irmãos, que conduz os irmãos para edificarem a igreja, se esse é o seu coração, esse é um excelente desejo, né? É um almejo muito louvável que agrada a Deus. Eu quero te encorajar. Se você tem esse almejo, esse desejo no seu coração, eu quero dizer para você orar por isso. Dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser alguém que ajuda os irmãos que estão ao meu redor. Senhor, eu não quero uma posição. Eu não quero ter um crachá no peito dizendo que eu tenho uma posição A ou uma posição B. Senhor, mas eu quero essa função. Senhor, eu desejo ter a função de ajudar os demais irmãos a edificarem a igreja. Eu quero dizer para você, se você tiver esse desejo, o desejo de ser uma junta, de ser um ligamento na igreja, uma junta e um ligamento no corpo de Cristo, Deus vai te abençoar. Deus precisa de juntas e de ligamentos no seu corpo. Sabe, eu tô com um problema no joelho, já faz 1 ano mais ou menos que eu tô lutando com o joelho, e esse mês agora eu tenho, já fiz um exame, vou voltar ao médico, e eu tenho pelejado com isso. Puxa, irmãos, como é problemático ter uma deficiência numa junta no nosso corpo, né? Se dependendo do problema, a gente para, não é? Por exemplo, eu fazia exercício correndo, eu corria, e me fez muito bem a época de corrida, mas por causa do problema no joelho, eu tive de parar de correr. Então, veja como é importante que haja irmãos com essa função de juntas no corpo de Cristo. Se houver problema nessa função, irmãos, o corpo pode parar. Por isso, quero dizer para você, seapista, se você tem esse desejo, é um excelente desejo, é uma excelente aspiração, querer se tornar uma junta e um ligamento no corpo de Cristo. Alguém que ajuda os demais irmãos e irmãs a exercerem seus dons, transformarem seus dons em ministério e poderem operar, né, conforme a vontade de Deus. Então, querido irmão e irmã, busque o Senhor. Seja alguém que se apegue, né, ao aperfeiçoamento que Deus quer fazer na sua vida, para que Ele mesmo possa colocar você como uma junta de suprimento no corpo de Cristo. Amém? Então nós vamos ver um pouco sobre os presbíteros, né? Como eu falei já, os presbíteros, eles são constituídos pelos apóstolos. Então os apóstolos, eles funcionam como pais na igreja. Eles são os pais que geram as igrejas. Eles vão de cidade em cidade pregando o evangelho e confirmando aqueles que creram no Senhor, confirmando-os na fé, ensinando para eles as verdades, não é? E tem esse relacionamento de pai com a igreja. Esses são os apóstolos. E como pais que geram as igrejas, esses apóstolos têm a função também de designar os presbíteros.
Eles são constituídos presbíteros por meio dos apóstolos. Vamos dar uma olhada em 2 versículos que falam sobre isso. Primeiro é Atos 14, 23. Vamos ver, Atos 14, 23. Você abre a sua Bíblia aí. Em Atos 14, 23. Aqui fala do final, está falando do final da primeira viagem do apóstolo Paulo. E aí, junto com Barnabé, eles estavam já no caminho de volta para Antioquia. E no versículo 23, fala: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, a quem haviam crido. Então, eles passaram nas igrejas, e em cada igreja, eles promoveram a constituição de presbíteros. Essa palavra eleição não é aquela eleição que a gente teve recentemente, cada 2 anos a gente tem eleição, né? Para os cargos públicos, então nós elegemos, então fazem campanha, né? E aí as pessoas escolhem aqueles que eles vão escolher, né? Eleger como prefeitos, como vereadores, como presidente, governador de estado. Não é essa eleição. Mas essa eleição é uma escolha como uma constituição, né? É alguém que é colocado na função de presbítero, não é? Então, outro versículo é Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5, que fala o seguinte: por essa causa te deixei em Creta, né? Paulo tinha deixado Tito em Creta para que pusessem ordens as coisas restantes. Quer dizer, as igrejas ali estavam com problema, estavam com dificuldade. E Paulo, então, deixou Tito em Creta para ele colocar as coisas em ordem, né? Trazer de volta a igreja da degradação que eles tinham entrado. E aí também colocassem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então é maravilhoso ver isso, que a igreja em cada cidade tem presbíteros. Vocês viram a diferença em Atos capítulo 14? Fala de promover em cada igreja a eleição de presbíteros. E aqui em Tito 1:5 fala de em cada cidade constituísseis presbíteros. Então, uma igreja em cada cidade. Juntando esses 2 versículos, nós vemos que há uma igreja em cada cidade. E que em cada igreja, ou em cada cidade, há os presbíteros daquela igreja. Amém? Deu para compreender isso, né? Então são os apóstolos que designam os presbíteros, e eles estão em cada cidade, em cada igreja, né? Um presbítero não é presbítero em 2 cidades, em 2 igrejas. Ele é presbítero na igreja onde ele está, onde ele mora, onde ele vive, né? Graças ao Senhor por isso. Então, a Bíblia também não fala de irmãs como presbíteros. Não existem presbíteras na igreja. A igreja não menciona irmãs como presbíteras. Sim, a igreja, a Bíblia fala de irmãs como diaconisas, né? E então Deus, ele quer guardar essa ordem, né? Por quê? Porque o presbítero é alguém que cuida da administração da igreja. A administração da igreja está reservada, então, para os varões. Na Bíblia nós não temos uma presbítera, né? Sempre a menção de presbíteros está relacionada a um irmão, a um homem, né? Então, temos aqui, então, os presbíteros. Então, agora vamos ver 2 versículos. Nós já vimos isso em alguma das aulas anteriores, mas vamos retomar. Agora que nós estamos falando especificamente sobre os presbíteros, tem 2 versículos em Atos, capítulo 20, que são bastante esclarecedores com relação ao termo presbítero. Atos,
capítulo 20, versículos 17 e 28. Tá? Atos 20, 17 e 28. Aqui, no capítulo 20, Paulo, então, no versículo 17, fala que Paulo estava em Mileto, e de Mileto ele mandou alguns irmãos a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Mileto ficava perto de Éfeso. E pediu para que, no versículo 17, fala que ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele não queria ir até Éfeso, ele não queria ficar em Éfeso, mas ele então pediu para que os presbíteros de Éfeso viessem ter uma comunhão com ele. Tá certo? Então ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Isso está no versículo 17. Quando os presbíteros chegaram, Paulo começou a conversar com eles. E ao conversar com eles, Paulo disse o seguinte, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha só, com os presbíteros que ele estava falando. Mas ele agora os chamou, falou que eles foram constituídos bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nesse versículo tem mais duas coisas que nós podemos destacar. Mas a principal delas, que a gente quer ver hoje, é essa diferença. No versículo 17, Paulo se referiu aos presbíteros da igreja. Mas quando estava falando com eles, disse que eles foram constituídos bispos. Então aqui a gente vê algo na Bíblia que nos dá a luz, que nem todos viram, e houve uma corrupção ao longo da história, uma confusão com relação a isso. O bispo e o presbítero não são duas pessoas distintas. São, na verdade, a mesma pessoa. A questão é que o presbítero, a palavra presbítero se refere à pessoa. Ele é o presbítero, é a pessoa. E a palavra bispo diz respeito à sua função. A palavra bispo quer dizer aquele que supervisiona, aquele que olha de cima, né? No grego é episkopos, né? Então é aquele que, é aquele que está acima, e skopos é aquele que vê, aquele que olha, né? Então, um bispo é aquele que olha de cima, é aquele que olha de uma posição privilegiada. Quando você está acima, né, você vê em cima da montanha, você vê a cidade, o vale ali embaixo, você tem uma vista muito privilegiada, você consegue ver todos os detalhes, não é? Então, os comandantes de guerra, eles ficavam numa posição mais elevada, estrategicamente ali para conduzir os soldados na batalha. Então, é uma posição privilegiada, né? Então, o presbítero da igreja é alguém que vê as coisas de cima. Ele é alguém que é como um bispo, que supervisiona a igreja. Ele não está olhando as coisas de uma maneira muito mínima. Ele está olhando as coisas de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Por isso, tendo uma visão geral da igreja, ele consegue ver a condição da igreja. Ele consegue ver qual é o rumo que a igreja está tomando. Ele consegue, então, pastorear a igreja. Ele consegue ver como estão esses irmãos, aqueles outros irmãos. Ele está tendo uma vista privilegiada. Para isso, para que é isso? É para que ele possa pastorear. É para que ele possa cuidar da igreja, né? Então, esse é o bispo, ou essa é a função do presbítero. Esse é o que o presbítero faz. É o que o presbítero... como o presbítero funciona na igreja, né? Louvado seja o Senhor. Então, o presbítero na igreja, ele precisa, para alguém ser presbítero. E aí, irmãos, vocês estão no SEAP. É nesses pontos que você precisa colocar o seu coração. Quais são os requisitos para alguém ser um presbítero? É ele botar um crachá no peito e dizer, eu sou presbítero? Ou até mesmo alguém dizer que ele é o presbítero? Não. Olha só. Nós vamos ver quais são os requisitos que Deus colocou. Então, um dos requisitos para alguém que é um presbítero na igreja, ele precisa ter revelação acerca da igreja. Precisa conhecer a visão da igreja.
precisa conhecer, ter revelação do que é a igreja. Por isso é tão importante a gente entrar de uma forma muito viva, exercitando nosso espírito, aplicando a palavra a nós. Todas as palavras com respeito à igreja, nós precisamos penetrar nelas. Não de uma forma mental, só como um estudo, mas principalmente, queridos irmãos e irmãs, aplicando a palavra no nosso viver. Aplicando cada palavra sobre a igreja na nossa vida, no nosso viver. Nós precisamos ganhar uma visão que nos governe, uma visão que governe a nossa atitude, governe o nosso viver, governe o nosso andar, não é? Assim precisa ser a nossa visão da igreja. Então, precisa conhecer o plano de Deus, saber qual é o plano eterno de Deus. Puxa, graças ao Senhor que você deu esse tempo para estar no SEAP. No SEAP nós temos oportunidade de penetrar na palavra de Deus, de conhecer as verdades fundamentais. Também temos a oportunidade de aprender a penetrar também na palavra profética. Não só como um conhecimento ouvindo, mas temos oportunidade, tempo e um direcionamento de como ruminar a palavra profética que nós estamos ouvindo. Puxa, o tempo no SEAP é maravilhoso. O tempo no SEAP é realmente um presente que Deus pode dar na nossa vida. Nós podemos aprender a cavar a palavra de Deus, a extrair as riquezas dela. Para quê? Para dizer que nós somos melhores do que os outros? Não. Essas riquezas é para entrarem em nós, para nos constituírem com a pessoa do Senhor. Isso é o que nós podemos fazer no SEAP. Que maravilhoso é esse tempo que vocês têm no SEAP. Aproveitem, né? Para ter visão do plano de Deus e também conhecer o governo de Deus, né? É o que nós estamos vendo hoje nessa aula. É sobre o governo de Deus na igreja. Então, um presbítero ele também precisa ter o discernimento espiritual. Ele não pode ser alguém que não entende das coisas espirituais. Ele precisa ter dentro dele um discernimento que vem do Espírito. Não é? Ele precisa ser alguém que consegue provar a situação. Ele consegue discernir. Opa, essa situação não está muito clara. Então ele consegue, no Espírito, ele consegue discernir o que vem do Senhor, o que não vem, qual é a realidade de determinado irmão, qual é a situação de determinada irmã, como cuidar da igreja. Ele tem uma sensibilidade. De onde vem isso, irmãos? Vem do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus. Na palavra, na oração, com palavra e na comunhão com Deus, nós vamos desenvolvendo esse discernimento espiritual. Queridos irmãos e irmãs, eu mencionei, né, que nós precisamos ter essa aspiração. Quem deseja, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o que quer dizer aspirar ao episcopado? Quer dizer que você vai aspirar ter mais comunhão com Deus, vai aspirar desenvolver um discernimento espiritual, não um discernimento da carne, mas um discernimento espiritual. Então por você almejar o episcopado, por você almejar ter essa função de junta, de ligamento na igreja, irmão, o que você vai desenvolver? Vai desenvolver sua comunhão com Deus, vai desenvolver sua comunhão na palavra, a sua oração, seu tempo de oração, você vai querer desenvolver. Por quê? Porque para você se tornar uma junta no corpo de Cristo, um ligamento no corpo de Cristo, para você se tornar um bispo na igreja, você precisa desenvolver a comunhão com Deus, precisa desenvolver a oração, a comunhão na palavra. Então esse é o caminho que nós precisamos tomar. Isso são as coisas que nós precisamos focar. Qual é o nosso foco na vida da igreja? Puxa, irmão, se eu quero que Deus me considere digno para exercer uma função no corpo de Cristo, eu quero então me apegar àquilo que vai produzir em mim essa pessoa, vai me tornar essa pessoa. Bom, a primeira coisa, oração e palavra, né? Precisamos penetrar na palavra, tendo muita comunhão com Deus e com oração. Aleluia! Graças ao Senhor. E como eu falei, tem presbíteros, né, em cada cidade, em cada igreja. Então, o relacionamento entre os presbíteros dentro de uma igreja, pode haver mais de um presbítero,
né? E há presbíteros. Em Jerusalém, por exemplo, em Atos 15, nós vemos que eles foram reunir os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, em uma igreja, pode haver mais de um presbítero. E a comunhão entre eles deve ser uma comunhão em unanimidade. Isso é muito importante. As decisões na igreja precisam ser tomadas em unanimidade, em comunhão. Se entre os presbíteros sobre determinado assunto não há uma unanimidade, então é melhor não fazer. É melhor não tomar aquela decisão. É preferível adiar uma decisão do que tomar uma decisão sem unanimidade. Entre os presbíteros de uma igreja, é preciso haver coordenação, é preciso haver harmonia, é preciso haver bastante comunhão. Sabe, irmãos, ter comunhão nos guarda. Tem situações que às vezes a gente pode até decidir sozinho. A gente até tem autonomia para decidir sozinho. E talvez os próprios irmãos digam, não, você pode decidir sozinho. Mas nós precisamos estar sensíveis no espírito. E precisamos sempre buscar a comunhão com os irmãos. Ainda que você se sinta na autonomia ou na autoridade de poder decidir alguma coisa. Irmãos, nos guarda. E a bênção para a igreja está em nós termos comunhão com os demais presbíteros. Está em termos comunhão para decidir as coisas sempre numa esfera de comunhão. Trazer o assunto para que os outros irmãos também possam demonstrar, possam ter oportunidade de demonstrar o seu sentimento, demonstrar a sua maneira de ver, e aí nós podemos tomar uma decisão de acordo com o sentimento do corpo, de acordo com o sentimento dos demais irmãos que também estão na mesma função que nós estamos. Se esse princípio é quebrado, irmãos, puxa, muitos problemas, muitas situações acontecem só por causa da quebra desse princípio. Então, irmãos e irmãs, desde já, guarde no seu coração que a comunhão antes de tomar uma decisão, a comunhão nos guarda. A comunhão nos mantém no caminho da bênção. Qual que é o caminho da bênção? É o caminho da unanimidade. Aleluia. Deus abençoa quando há unanimidade, né? Se nós não queremos perder a bênção de Deus na igreja, precisamos manter comunhão. Amém? Então, os requisitos para ser um presbítero, para ser um bispo na igreja, são também e mais claramente especificados em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos dar uma olhada? Pega a sua Bíblia aí. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 até o 12. Tá? 1 Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 3, perdão. 1 Timóteo 3, do 1 ao 12. Nós já lemos o versículo 1, né? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, nós já sabemos, esse é o presbítero, né? Que o bispo, você vê, a função do bispo é chamada episcopado, é isso que quer dizer essa palavra episcopado no versículo 1. É a função que o bispo exerce, né? Seja irrepreensível. O bispo precisa ser irrepreensível, né? Ele precisa ter um bom testemunho, né? Ele precisa ser alguém que é irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Quer dizer, não é alguém que desequilibra as coisas. Pelo contrário, ele é alguém que traz as coisas à sobriedade, traz as situações a um senso, né? Um momento de calma. Ele é alguém que tempera a situação. Ele é alguém que traz a situação, acalma os ânimos, né? Se a temperatura está alta, ele traz a temperatura para uma boa temperatura, né? Ele é alguém temperante. É também sóbrio. É alguém modesto, alguém hospitaleiro, que é também alguém apto a ensinar os mais novos. É alguém apto a também ensinar a palavra, não é? Isso é bastante importante, irmãos. Veja, não é qualquer pessoa que pode ser um presbítero. Não é qualquer pessoa que pode exercer a função de bispo na igreja.
ele precisa ter essas características. Ele precisa desenvolver essas características. Por isso é necessário que haja tempo. Haja tempo de viver a vida da igreja, haja tempo de servir ao Senhor na igreja, para que ele possa se tornar um presbítero, se tornar um bispo. Versículo 3, não dado ao vinho. Quer dizer, não pode ser alguém que se embriaga. Não pode ser alguém que bebe vinho, que bebe bebida forte. Por quê? Porque é preciso estar sóbrio. Para tomar as decisões na igreja, é preciso estar sóbrio. Irmãos e irmãs, claro, tem um aspecto do vinho aqui, o vinho físico, né? A bebida alcoólica. Nós devemos estar longe dessas coisas. Mas há também a questão de nós não termos sobriedade no momento de tomar as decisões. Não podemos ser rápidos em tomar as decisões. Não podemos tomar decisões no calor da situação. Temos de, no momento, ainda que a situação esteja turbulenta, nós precisamos voltar para o Espírito, invocar o nome do Senhor, buscar diante do Senhor a sua paz e a sua orientação. Senão nós vamos tomar decisões sem estar numa condição sóbria, numa condição adequada para tomar uma decisão. Por isso, não é fácil ser um presbítero. Imagina, tem dois irmãos brigando, não é? Dois irmãos levantam na reunião discutindo como tomar uma decisão naquela hora. Não é? Qual decisão você vai tomar? Como você vai agir? É preciso ser sóbrio. É preciso ser temperante. Não é? É preciso ser alguém que cuida. E também precisa ser alguém que tem um bom testemunho. Perante as pessoas no mundo, eles precisam ter um bom testemunho. O que as pessoas dizem a respeito de você? Qual é o testemunho dele perante os irmãos? Não é? Se ele é alguém que briga com a esposa, está toda hora brigando com a esposa, ou que tem problema com a justiça, problema com as pessoas no mundo, não é? Isso pode afetar o seu testemunho. Portanto, se você quer ser alguém que se torna uma junta, um ligamento na igreja, no corpo de Cristo, você precisa ter um bom testemunho. Um bom testemunho. Aleluia. Versículo 3, nós estamos vendo, né? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Alguém educado, alguém cordato. Não seja alguém violento. Inimigo de contendas. Não seja você um amigo de briga. Não seja você algum briguento. Alguém que gosta de uma briga. Irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados, não precisamos? Se a gente for ver esses requisitos, talvez a gente não encontre ninguém qualificado para ser presbítero. Queridos irmãos e irmãs, isso mostra que nós precisamos da vida de Deus sendo trabalhada em nós. Nós precisamos ser aperfeiçoados, crescer em vida, não é? Deixar Deus trabalhar em nós. Inimigo de contendas, não avarento. O que é avarento? É amante do dinheiro. Não ser alguém que se apega ao dinheiro, que ama o dinheiro, que quer ganhar dinheiro a todo custo. Queridos irmãos, um dos grandes testes para os servos de Deus é o dinheiro. Na verdade, o irmão Ezra sempre nos lembra disso. Duas questões são as mais importantes e são as que Satanás sempre vem testar os servos de Deus. A primeira delas é a questão sexual. Por isso que aqui está falando, marido de uma só mulher. Ele precisa ser esposo de uma só mulher. E ele também não pode ser avarento. A segunda é o dinheiro. Então, as duas questões que nós não podemos falhar diante do Senhor para poder servir o Senhor, nós precisamos ter um bom testemunho na área sexual e também na questão financeira, na questão do dinheiro. Como que nós lidamos com o dinheiro? Nós precisamos sempre lidar com transparência, prestando contas, dando contas do dinheiro que nós recebemos. Muitas vezes, os presbíteros, muitas vezes eles são irmãos que servem o Senhor em tempo integral. Eles então recebem ofertas dos irmãos. Puxa, aí irmãos, a responsabilidade aumenta mais. Porque o dinheiro que eles recebem são as ofertas dos santos. Não foram dadas para ele, foram dadas ao Senhor. Não é? Quando ofertamos, nós não ofertamos para uma pessoa ou para uma causa. Nós ofertamos ao Senhor. E quando nós ofertamos dessa maneira, aquele que recebe a oferta,
é responsável pela maneira como ele gasta esse dinheiro. Queridos irmãos, nós precisamos queimar com fogo do Espírito todo o amor ao dinheiro que há no nosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, alguém que é um presbítero, alguém que quer exercer a função de bispo na igreja, precisa ser salvo dessa tentação, ser salvo nessa questão do dinheiro, né? Continuando, versículo 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, um presbítero, um bispo, precisa governar bem a sua casa. Precisa ser alguém que cuida da esposa, alguém que cuida dos filhos, que cria os filhos sob a disciplina do Senhor, que cria os filhos com todo respeito. Por isso, irmãos, é uma grande responsabilidade ser alguém que exerce a função de bispo na igreja, ser um presbítero na igreja. Exige também que nós tenhamos um bom relacionamento, exige que nós tenhamos um bom governo na nossa própria casa. Ó Senhor Jesus, isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Precisamos dar atenção para a família. Muitas vezes, porque nós servimos o Senhor, temos muitos assuntos na igreja, muitos assuntos na obra do Senhor, mas nós não podemos descuidar da nossa família. Claro, isso não quer dizer que a sua família vai estar acima do Senhor. Não, é Deus em primeiro lugar. É o Senhor em primeiro lugar. Mas, se nós temos o Senhor em primeiro lugar, nós também vamos cuidar da nossa casa. Vamos cuidar bem da nossa casa. Vamos governar bem a nossa casa. Aleluia. E aí, cuidando bem da nossa casa, nós também podemos cuidar da igreja de Deus. Amém? Se nós não cuidarmos bem da nossa casa, como vamos cuidar da igreja de Deus? Então, que possamos ter esse coração. Vocês um dia vão se casar, vão ter a sua família. Lembre-se, você precisa governar bem a sua própria casa. E as irmãs também precisam se lembrar. Elas são mães, não vão ser presbíteras, mas podem ser diaconisas, podem ser irmãs que servem na igreja. Essas irmãs também precisam cuidar bem da sua casa, cuidar bem do marido, cuidar bem dos filhos, levá-los. O que é cuidar bem? Claro, é ensinar a palavra do Senhor. É ensinar os filhos a viverem de acordo com a palavra de Deus. Isso é cuidar bem dos filhos. Não é só dar comida e dar roupa e dar diversão, alegria para eles. Não. É ensiná-los a viver a palavra. É ensiná-los a conhecer a palavra e a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, guardem isso no coração, para que quando o Senhor der filhos para vocês, vocês cumpram essa missão, levando-os a viver a realidade da palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos continuar. Versículo 6 fala, não seja neófito. O que é neófito? É novo, é alguém novo na fé. É uma pessoa novo na fé, um recém-convertido. Então, um presbítero não pode ser um recém-convertido. Não seja neófito na fé, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso quer dizer, irmãos, que um presbítero precisa ser alguém que tem maturidade espiritual. Tem uma certa maturidade, desenvolveu a sua maturidade espiritual. Por isso, é importante que o presbítero não seja um recém-convertido. Ele precisa passar por experiências, especialmente experiências de cruz, experiências de negar a si mesmo, de negar a sua vida da alma. Para quê? Para que ele não confie em si mesmo, mas confie em Deus. Para que ele não se orgulhe, mas para que ele viva em humildade diante dos irmãos. Precisamos ter o mesmo sentimento, como Paulo falou em Filipenses 2, mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de se humilhar, de se esvaziar. Bom, vamos falar rapidamente da função do presbítero. Nós já falamos, ele é o bispo. E ali em Atos 20, 28, nós lemos que Paulo falou para eles, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Olha só, não foi um homem que constituiu você como presbítero. É isso que Paulo está falando aqui, ó.
Não foi um homem, não fui eu, Paulo, que constituí vocês como presbíteros. Também não foi outro irmão, não foi outra pessoa. Quem constituiu vocês como presbíteros foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é o único versículo no Novo Testamento. Esse é o único versículo na Bíblia que fala que Deus tem sangue. Sim, nós sempre lemos o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, mas esse versículo mostra que o sangue de Jesus é o sangue de Deus. Deus tem sangue. E ele comprou a igreja, que é o rebanho dele. Comprou os homens para ser seu rebanho. E constituiu sobre esse rebanho os bispos. Para quê? Para pastorearem o rebanho de Deus. Os presbíteros nas igrejas são as ovelhas de frente. Não são pessoas que têm uma posição elevada. Claro, eles têm uma posição na questão da ordem de Deus, na questão da autoridade de Deus. Lembrem-se, nós estamos vendo isso em continuidade, a questão da autoridade de Deus, da linha de autoridade de Deus. Então tem os apóstolos, os cooperadores, os presbíteros nas igrejas e depois os diáconos. Então, eles têm sim uma posição na ordem de Deus, mas entre os irmãos, eles são aqueles que cuidam do rebanho. Eles são apenas, entre os irmãos, são aquelas ovelhas que estão adiante do rebanho. Eles são como pastores, aqueles que estão pastoreando, cuidando do rebanho. E aí, em 1 Pedro, capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro falando um pouco para os presbíteros. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro era um presbítero. E ele estava falando para outros presbíteros nesse momento. E ele disse: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não é por obrigação, mas Deus quer que você pastoreie de forma espontânea. É assim que Deus quer. Nem por sorte da ganância, quer dizer, nem para ter algum benefício próprio, não para ganhar dinheiro, não para ter um benefício em seu proveito, seja fama, seja reconhecimento. Não, irmãos. Nós não estamos em busca de proveito próprio. Nossa única intenção é agradar a Deus, é fazer como Deus quer. Essa é a nossa motivação. A motivação de um presbítero não deve ser obter reconhecimento dos homens. Não deve ser receber glória dos homens. Lembra, o Senhor Jesus falou que nós não devemos aceitar a glória dos homens. Queridos irmãos, nós devemos pastorear o rebanho de Deus, não buscando um benefício próprio, nem com um sentimento de superioridade pelos irmãos. Não, irmãos. Nós vamos vê-los apenas como ovelhas que estão junto conosco no rebanho de Deus. Jesus é o nosso supremo pastor. Nós devemos pastorear, como Pedro fala aqui, de boa vontade, nos tornando modelos do rebanho. Não sendo como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como pastorear o rebanho é nos tornando modelos dos irmãos. Queridos irmãos e irmãs seapistas, o Senhor quer tornar vocês modelos do rebanho. Se você está ouvindo essa palavra na internet, esse vídeo pelo YouTube, saiba, Deus quer tornar você um modelo do rebanho. Um modelo dos fiéis, o padrão dos fiéis. Por isso, querido irmão, querida irmã, busque crescimento em vida. Busque o aperfeiçoamento do Senhor. Pague um preço. Pague um preço para receber esse aperfeiçoamento. Deixa o Senhor trabalhar em você. Porque para liderar o rebanho de Deus, também vai ser necessário sacrificar algumas coisas. Irmãos, nós vamos deixar Deus trabalhar em nós. Principalmente, irmãos, deixar que Ele nos guarde de todo orgulho, de toda confiança em nós mesmos. Claro, nós precisamos ter uma certa autoconfiança, que nós podemos cumprir a nossa função, podemos nos entregar na mão do Senhor e que humanamente nós
conseguimos desempenhar as tarefas, mas nós não desempenhamos as tarefas que são necessárias como presbíteros, confiando na nossa própria habilidade. Nós confiamos no Senhor. Amém? Assim nós vamos ser bons presbíteros na igreja de Deus. Por fim, vamos ver agora os diáconos de uma forma rápida. Vamos ver então os diáconos. Nós falamos dos apóstolos, são como pais. Pais que geraram as igrejas e que constituem os presbíteros em cada igreja. Os presbíteros em cada cidade, em cada igreja. E esses presbíteros são então os supervisores que cuidam do rebanho, que veem a situação da igreja como um todo, veem como supervisores para cuidar das necessidades, atender às necessidades de cada família, de cada irmão, não é? Eles são esses bispos, esses supervisores da igreja. Mas eles têm também auxiliares para as questões práticas, que são os diáconos e as diaconisas. Os auxiliares dos presbíteros são esses irmãos que os ajudam nas questões práticas, irmãos. Numa igreja tem tantas coisas, tantos serviços e tantos assuntos práticos que precisam ser desenvolvidos, não é? Muitas vezes, compra de itens para administração de um local de reuniões. Tem muitos itens e é preciso que haja irmãos que auxiliem os presbíteros nesses assuntos, os assuntos do local de reuniões. Cuidar da manutenção, cuidar, né, da manutenção das coisas, cuidar de compras de novos itens, a modernização, muitas vezes, né, das coisas, pintura, enfim, tantos assuntos. Assuntos, às vezes, administrativos com a prefeitura, outras coisas. Os presbíteros precisam de diáconos, de diaconisas, que os auxiliem nisso. Também, outros assuntos práticos, como, por exemplo, os diversos serviços na igreja. Serviço na ceia do Senhor, o serviço de crianças, o serviço de recepção. Tudo isso são desempenhados e coordenados pelos diáconos e as diaconisas na igreja. Então, os presbíteros, eles precisam desses irmãos como auxiliares, como a ajuda deles. E quando que surgiram os diáconos e as diaconisas na igreja? Eles foram, irmãos, designados a partir de Atos 6. Em Atos 6, a gente tem ali uma dificuldade para a distribuição de alimento na igreja em Jerusalém. Na igreja de Jerusalém havia Pedro, Tiago, João, os apóstolos estavam ali naquela época. E eles, até então, eles cuidavam de todos os serviços na igreja. Mas havia muitos irmãos. E Pedro, João, estavam ali, em Atos 6, viu que estava havendo problemas entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos helenistas. E elas começaram a discutir porque estava faltando comida para elas. E puxa, imagina, irmãos, Pedro, João, envolvidos ali em servir a mesa, distribuindo comida, entregando marmita. Né? Imagina, irmãos. Então, eles viram a necessidade de eleger diáconos. Escolher alguns irmãos para auxiliá-los nas questões práticas. Então, no versículo 3, Atos 6:3, fala: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que era no caso da distribuição dos alimentos. Então, olha só, irmãos, olha só, aqui nós temos as exigências. A primeira exigência, qual foi? Ser alguém de boa reputação, ser alguém de bom testemunho. E esse requisito veio antes do segundo, que é ser cheio do Espírito. Olha só, irmão, ter uma boa reputação. É tão importante que foi mencionado aqui pelos apóstolos, como foi mencionado antes de estar cheio do Espírito. Agora, se você está cheio do Espírito de verdade, você vai ter boa reputação. Se a sua boa reputação for apenas performance, for só para inglês ver, for só uma fachada, e não for resultado de estar cheio do Espírito, logo, logo essa boa reputação vai embora. Queridos irmãos e irmãs, se nós estamos cheios do Espírito, nós vamos ter também uma boa reputação. E para sermos diáconos, nós precisamos ter um bom testemunho. Para servir na igreja, não é qualquer pessoa que pode servir.
Nós vamos cuidar disso, cuidar do nosso testemunho e também ajudar os irmãos da igreja a desenvolverem um bom testemunho para poderem servir ao Senhor como diáconos e diaconisas, né? E também, claro, precisa ser alguém cheio do Espírito, né? Precisa ser alguém cheio do Espírito, alguém que exercita o Espírito, que ora e lê a palavra, que invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, seja alguém cheio do Espírito e você vai estar qualificado a ter um bom testemunho e vai poder também ser um diácono e uma diaconisa na igreja, né? Por que isso é importante, irmãos? Porque um diácono, uma diaconisa, eles servem diretamente com as pessoas, não é? Lida diretamente com pessoas. E quando você lida com pessoas, você lida com pessoas que se ofendem, você lida com pessoas que têm dificuldade de aprender, você lida com pessoas que ainda não aprenderam a desempenhar determinada função e você precisa ensinar. Por isso, para ser um diácono, uma diaconisa, é preciso ter sabedoria. Aqui foi falado, né? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É preciso ter boa sabedoria, ter muita sabedoria ao lidar com as pessoas. Irmãos, por isso é tão importante sermos pessoas que exercitam o Espírito. Quando nós somos pessoas que exercitam o Espírito, nós temos sabedoria ao falar com os irmãos. E ainda que você não saiba como responder naquela hora, tem uma situação, isso já aconteceu comigo uma vez. Uma situação, e aí tinha de dar algum parecer para os irmãos, e eu não sabia direito o que responder, mas eu estava exercitando meu espírito, invocando o Senhor, e no dia a dia, exercitando o espírito, irmãos. Naquele momento que surgiu a situação, eu me levantei, ainda sem saber o que falar, mas quando eu me levantei, e aí o Senhor deu as palavras de sabedoria na minha boca. Eu pude então falar com sabedoria para aquela questão, a ponto que os irmãos todos ali naquele momento, eu estava no SEAP naquela época, e estava numa igreja, no campo, e o Senhor me deu sabedoria para ajudar os irmãos naquele momento, e houve paz naquela determinada situação, e o Senhor abençoou a gente naquela situação. Graças ao Senhor. Isso vem da onde? Não vem da nossa capacidade, mas vem do Espírito. Aleluia. Seja alguém que exercita o Espírito. Por fim, irmãos, na Bíblia, temos várias diaconisas mencionadas. Em Romanos 16, por causa do tempo eu não vou abrir para ler, mas você leia. Ali em Romanos 16, fala de várias irmãs, fala de Febe, que servia a igreja em Cencreia, falava de Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, que muito trabalhavam no Senhor. Muitas irmãs eram diaconisas. Por isso, irmãs, vocês são diaconisas. Sejam cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, tenham um bom testemunho, e vocês vão servir o Senhor como diaconisas, como essas juntas que podem ajudar os demais irmãos e as demais irmãs a desempenharem sua função no corpo de Cristo e a edificarem a igreja. E por fim, em 1 Timóteo capítulo 3, logo após falar dos presbíteros, Paulo dá as orientações com relação aos diáconos. A partir do versículo 8, fala: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Quer dizer, não sejam falsos, não falem mentiras, não falem uma coisa na frente, outra coisa atrás, não fale de uma maneira, né? Tem uma opinião, mas na frente de outros tem outra opinião. Não, nós vamos ter um falar reto, não é? Não podemos ter precisamos ser de uma só palavra, como fala aqui, né? Não ter uma língua dobre, né? Língua dobre quer dizer uma língua duplicada, né? Uma língua que fala de forma artificial também, né? Irmãos, não sejamos falsos, vamos ser retos, cheios da verdade de Deus. A mentira não tem nada a ver conosco, né? A representação como um ator não tem nada a ver conosco. Nós somos reais, sinceros, genuínos e amorosos para com os irmãos. Sabemos colocar as palavras, porque estamos cheios do Espírito, cheios de amor, né? Também, continuando, não inclinados a muito vinho. O vinho tira a nossa sobriedade. Irmãos, para tratar com as situações da igreja, nós precisamos de sobriedade.
né? Vamos nos manter com a mente sóbria, uma mente colocada no Espírito. E a nossa alegria é a alegria que vem do Espírito. Não precisamos de vinho, não precisamos de nada desse mundo, porque nós temos o Senhor em nós. Ele é a nossa alegria. Aleluia. Continuando, servindo, uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Quer dizer, também não amar dinheiro, não fazer as coisas para nosso benefício próprio. Não busque seu próprio benefício. Você quer ser usado por Deus? Você quer ter coisas confiadas por Deus a você? Não busque o seu próprio benefício. Seja alguém que busque o benefício dos irmãos. Seja alguém que busque o aperfeiçoamento e o crescimento dos irmãos. E você vai ser abençoado. Amém? Não busque seu próprio benefício. Por fim, ele é alguém que conserva o mistério da fé. Aleluia. Versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Querido irmão, querida irmã, mantenha a sua consciência limpa. Mantenha a sua consciência pura diante do Senhor. Ao menor sinal de ofensa ao Senhor, imediatamente se arrependa. Se volte ao Senhor. Peça ao Senhor para purificar você com o seu sangue. Tenha a sua consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. Se há algum problema com algum irmão, com alguma irmã, trate com esse problema. Lide com essa situação. Não deixa debaixo do tapete. O tempo não vai resolver. Tenha comunhão com essa pessoa. Tenha uma boa consciência para com os irmãos. Peça perdão. Peça perdão. Isso nos dá uma boa consciência. E nos leva a conservar o mistério da fé. Irmãos, esse mistério da fé precisa estar sendo constituído em nós. A palavra de Deus precisa se tornar nossa realidade. Nossa vida, nosso viver como realidade. Nós vamos nos tornar essa referência para o mundo. Vamos nos tornar referência da verdade para esse mundo que cada vez mais perde a sua referência. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim, se tivermos essas características, a igreja onde nós servimos vai ser a coluna e o baluarte da verdade. Aleluia! Com presbíteros e diáconos, vivendo essa realidade do mistério da fé, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, nós vamos ter uma realidade que vai ser um testemunho para todas as pessoas e a referência para o mundo de que a igreja é a vontade de Deus e é o que Deus preparou para o homem. Amém? A nossa aula termina aqui. Que o Senhor abençoe você. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que aspiram, desejam o episcopado, que desejam essa função de juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Compartilhe com eles esse vídeo e se inscreva no canal do CEAP. Que o Senhor abençoe vocês. CEAPistas, Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês. Até a próxima aula. O Senhor abençoe vocês. Amém.